Marie-Louise von Franz, uma psicóloga suíça, notou uma tendência perturbadora em meados do século XX. Muitos homens e mulheres que estão na idade adulta permanecem psicologicamente atrofiados em sua maturação. Eles ocupam corpos de adultos, mas seu desenvolvimento mental falhou em acompanhar o ritmo. Von Franz viu isso como um problema tão urgente que em 1959 deu uma série de palestras na psicologia do pueraternus, que é em latim para eterna criança. Enquanto esse termo foi originalmente usado na mitologia para referir-se a uma criança deusa que permanece jovem para sempre, seu professor, Carl Jung, adotou o termo para fins psicológicos para descrever um indivíduo que, como Peter Pan, falha em amadurecer. Peter Pan é esse garoto mágico, tanto que Pan seria o deus de todas as coisas. Então não é um acidente que ele tenha esse nome. Ele é o garoto que não quer crescer. Isso porque crianças são mágicas, elas não são nada além de potencial. Imagine quando seus pais te diziam que você poderia ser qualquer coisa quando crescer, exceto que para você realmente ser algo, você precisa escolher ser alguma coisa primeiro. E Peter Pan não quer abrir mão disso, porque ele sabe como são adultos. Mas o principal adulto que ele vê seria o Capitão Gancho. E quem é que quer crescer e ser o Capitão Gancho? Para começar, você tem um gancho. E em seguida, você é um tirano. E além disso tudo, você ainda é perseguido pela representação do caos, que seria um crocodilo com um relógio no estômago. E ele já usa um gancho exatamente por causa disso. É o que acontece quando você envelhece. O tempo pega uma parte de você. E eventualmente, ele tenta te devorar por inteiro. Por isso, a única coisa que o Capitão Gancho consegue fazer é se tornar um tirano. Então, Peter Pan olha o Gancho traumatizado e pensa: eu não vou sacrificar a minha adolescência para me tornar isso. Então tudo bem, exceto que ele se torna o rei dos garotos perdidos, na Terra do Nunca, um lugar que não existe, governando pessoas que ninguém quer governar. E com isso, Peter Pan também sacrifica a possibilidade de um relacionamento real, que nesse caso seria com a Wendy. E ela é essa garota conservadora, classe média londrina, que quer crescer e ter filhos, ter uma vida. Isso significa que ela aceita a sua própria mortalidade, ela aceita a sua própria maturidade. E por isso Peter Pan precisa se contentar com a Tinkerbell, que nem sequer existe. Ela seria como a fada da pornografia, ela é a substituta para a coisa real. Então a dicotomia que eu estou falando é que existe um elemento de sacrifício na maturidade. Você precisa sacrificar essa pluripotencialidade da infância e da adolescência para a realidade de algo que realmente possua um significado. Então a pergunta seria: por que você faria isso? Uma boa razão é que isso acontece você querendo ou não. Você pode escolher a sua própria limitação ou deixar que ela te pegue quando você tiver 30 anos de idade, ou ainda pior, quando você tiver 40. Isso é algo muito comum na nossa cultura, porque você pode adiantar a sua maturidade sem sofrer uma penalidade imediata. Mas tudo o que acontece é que a penalidade se afunila. E quando ela finalmente te bate, ela te nocauteia totalmente. Porque quando você tem 25 anos de idade, você pode ser um idiota, não tem problema. Mesmo quando você procura um emprego sem ter ideia do que fazer, tudo bem. É assim que pessoas jovens são. Sempre vão ter outras oportunidades. Agora imagine que você continua a mesma pessoa com 30 anos. As pessoas ao seu redor param de empatizar com você. Para Carl Jung, você seria uma criança adulta. Von Franz previu que nas próximas décadas, o que ela chamou de problema do pueraternus se espalharia pelo mundo e afetaria mais e mais indivíduos. Suas previsões tornaram-se notavelmente precisas, especialmente na população masculina, tanto no mundo oriental quanto no ocidental, algo que é representado até mesmo em filmes atuais. Muitos homens jovens estão se debatendo academicamente, socialmente, espiritualmente, financeiramente e sexualmente, levando alguns a situações extremamente radicais, como ao terrorismo e até mesmo ao suicídio. Eles estão morando em casa até os seus 20 e 30 anos, optando por permanecer no cuidado reconfortante de seus pais, ao invés de testar as águas desconhecidas da independência. Em vez de se esforçarem para criar algo de si mesmos,
Muitos preferem o mundo virtual familiar e confortável da pornografia na internet e dos videogames. Thomas Gregor, no seu estudo da tribo Benkinako no Brasil, refere-se como o desejo de fundir com a maternidade e os prazeres da infância. Em outras palavras, são consumidos pelo que Carl Jung chamou de espírito da regressão, ou até mesmo ao complexo de Édipo. Ao sucumbir a esse espírito de regressão, você mantém estilos de vida antiéticos da vida adulta. Um estilo de vida do qual Jung repetidamente avisou estar em referência mitológica. Um casamento incestuoso com sua mãe seria como estar num útero psicológico, mesmo quando velho. Seguindo ideias do último vídeo, imaginamos que essa seria a neurose do mundo atual. Desse modo, tentemos providenciar o antídoto a isso, então. Sigmund Freud, uma figura bastante renomada na psicologia, dizia que ninguém poderia se tornar um homem até a morte de seu pai. Carl Jung, no entanto, dizia que sim, ainda que essa morte possa ser de um jeito simbólico. Nas diversas histórias que vemos em filmes, séries, animes e coisas do tipo, encontramos um arquétipo em comum, o arquétipo do herói. Aquele que seria capaz de conquistar as adversidades e conseguir o que for de seu desejo. Joseph Campbell ainda atrelaria a história de um herói com uma jornada, chamada de A Jornada do Herói. E algo bastante comum na representação desse arquétipo é da ausência dos pais. Seja em Harry Potter, Naruto ou no Homem de Ferro, isso acontece de forma que o protagonista consiga fazer coisas que seus pais jamais deixariam. É um jeito que eles possam se aventurar em seu mundo e decidir por si mesmos o que acham certo e errado, e principalmente definir o que eles mesmos desejam. Dessa forma, os pais, apesar de guiarem o desenvolvimento inicial de uma pessoa, precisam ser deixados de lado para que você conquiste sua própria imagem e trilhe sua própria jornada do herói, se tornando assim um indivíduo. Nos próximos vídeos falarei mais sobre arquétipos e sua relação com o inconsciente coletivo.